Fala aí, pessoal. Então agora a gente vai resolver o exercício 13. Então acompanha aí a leitura para a gente entender o que se pede. Duas fontes sonoras, A e B, emitem sons puros de mesma frequência igual a 680 Hz. A fonte A está fixa no solo e B move-se para a direita, afastando-se de A com velocidade de 62 metros por segundo em relação ao solo. Um observador entre as fontes move-se para a direita com velocidade de 30 metros por segundo em relação ao solo. Letra A. Determine a frequência do som proveniente da fonte A ouvida pelo observador. Então, vamos fazer um esqueminha aqui, só para a gente poder entender qual é a situação que o enunciado está mostrando, que é a seguinte, né? Então, vamos botar aqui, deixa eu botar uma cor branca, mais clara. Então, beleza. Aí, show. Vamos botar aqui fonte A, certo? Para a gente entender o que se pede. Então, aqui, ó, ponto A, fonte A, né? Vamos botar aqui fonte A. A fonte A está com velocidade igual a zero, certo? E vamos botar do outro lado fonte B, certo? A velocidade da fonte B é igual a 62 metros por segundo. Show? E no meio do caminho tem um rapaz desavisado que ele está move-se para um observador, né? Então a gente tem um observador aqui no meio do caminho. Vou botar aqui chamar de O. Ele está com velocidade para a direita, então ele move-se para a direita, certo? Com velocidade de 30 metros por segundo. VO, 30 metros por segundo, tá? Aqui o VB também se move para a direita, né? Move-se para a direita, então o VB aqui também move-se para a direita com essa velocidade, certo? E o A é o único que está parado. Então ele quer, determine a frequência do som proveniente da fonte A ouvida pelo observador. Então observa, o observador está se afastando da fonte A, certo? Então vamos lá. A frequência da fonte é de 680 Hz, certo? Vamos definir aí os dados que o problema deu para a gente. 680 Hz, tá? A velocidade do som 340 metros por segundo, beleza? Show! A velocidade do observador a gente tem ali, a velocidade da fonte A a gente também tem ali, beleza? Então, show de bola. Aí, utilizando aquela equação que a gente viu em sala de aula, se liga só, vou fazer nesse cantinho aqui, porque a gente vai ter que fazer a letra B e a letra C depois, tá? Então aqui eu vou botar a letra A, diz o seguinte, então a frequência do observador, certo? Vai ser igual à velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, certo? Dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Show? Isso multiplicado pela frequência da fonte. Show de bola, tá? Como é um caso de afastamento, certo? Então, ó, o observador ele está se afastando. Vamos botar aqui, ó, afastando. Ele está se afastando da fonte A, certo? Isso significa o quê? Que a gente vai utilizar aqui, ó, o sinal negativo no numerador e o sinal positivo no denominador, certo? Beleza, então vamos lá. Frequência percebida pelo observador vai ser igual a 340, certo? Menos velocidade do observador, 30, dividido pela velocidade do som, que é 340, certo? Mais a velocidade da fonte A, que é zero, né? Porque está em repouso, beleza? Multiplicado isso tudo por 680 Hz. Belezinha? Show, show, e aí é? Então como é que isso aqui vai ficar? Ó? A fonte do observador vai ser ó, 340 menos 30 dá 310, dividido por 340,
vezes 680, tá? Isso aqui vai ficar, ó, 310 dividido por 340, isso vai dar aqui aproximadamente 0,91 multiplicado por 680, certo? E aí, ó, a nossa frequência percebida pelo observador vai ser uma frequência de 620 Hz. Show? Show, pessoal. Então aqui, ó, essa é a frequência observada no caso da letra A, onde o observador está se afastando. Beleza? Como a frequência original da fonte é 680 Hz, ele está obtendo uma frequência menor, certo? Porque ele está se afastando, logo ele está tendo uma percepção de um som mais grave. Certo? Então vamos para a letra B. Na letra B, ó, a frequência do som proveniente da fonte B ouvida pelo observador. Certo? E aí repara agora, ó, vamos fazer aqui a letra B. Mesma equação, né? Então, ó, a frequência do observador é igual à velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte vezes frequência da fonte. Show? Então, a frequência do observador, substituindo os valores, nós temos aqui, ó, como os dois estão na mesma direção, repara só, a gente vai somar, certo? Certo? Então se liga. A fonte está se movimentando, mas ela está enviando um som em todas as direções, inclusive para trás, certo? Então você tem aqui um som, ó, no sentido contrário ao sentido do movimento do observador, certo? Por conta disso, a gente vai somar aqui, ó, 340, certo? Mais os 30, ok? E a velocidade do som em relação à fonte, ela também vai estar no sentido contrário. Por quê? Porque o observador está atrás dela. Certo? Então aqui a gente também vai somar 62. Certo? Se você considerar aqui, ó, o sentido do som em relação ao observador, em relação ao movimento da fonte que está se movendo para frente, você também vai somar aqui embaixo, certo? Porque estão em sentidos contrários. Deu para entender? Então, ó, a frequência do observador aqui vai ficar como? Ó? Vai ficar 370, certo? Dividido por 340. Aqui vai dar 402, né? 400, certo? 402 vezes 680, tá? Essa frequência do observador aqui, ó, isso aqui vai dar, no final, 626 Hz, tá? Show? Então essa daí é a resposta da letra B de bola. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Yeah. Show. Agora vamos para a letra C. A letra C ele pergunta a frequência do batimento devido à superposição dessas ondas, admitindo-se que suas amplitudes sejam iguais ou aproximadamente iguais, tá? Então, a letra C eu vou fazer aqui no meio. E aí, o que acontece? Ó? A superposição de duas ondas sonoras de amplitudes iguais ou aproximadamente iguais e de frequências próximas resulta no fenômeno denominado batimento, cuja frequência é dada pela diferença das frequências, tá? Então, ó, a frequência do batimento ela vai ser igual, ó, à frequência 2 menos a frequência 1, tá? Vale lembrar que a frequência 2 ela tem que ser maior do que a frequência 1, tá? Sendo assim, você tem, ó, 626 Hz, certo? Menos 620, isso vai dar aí 6 Hz. Show? Beleza, pessoal? Tranquilidade? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Grande abraço.